Sejam todos bem-vindos a mais um Pó de Fé. E hoje a gente está aqui com a Andressa, com a dona Joseli, que veio contar um testemunho pra gente sobre um milagre que aconteceu no seio da família dela, e a arma mais poderosa que ela usou foi o Santo Terço, né? Se apegou com Nossa Senhora. Seja bem-vinda, dona Joseli, seja bem-vinda, Andressa. Obrigada, boa noite. E eu queria que vocês contassem um pouquinho desse milagre, como foi que ele aconteceu? Ó, assim, eu estava numa gravidez super bem. Por volta dos 4 meses, eu comecei a perder a minha perda de líquido. Eu não lembro exatamente se foi nas 20 semanas ou 21 semanas que eu perdi o líquido. Fiquei internada no hospital municipal. E no hospital municipal eles falaram para mim que era poucas as chances do bebê sobreviver, de ter um bebê sobrevivido nessa idade. Só que eles iam tentar fazer uma técnica que eles fazem, que é colocar a mulher para fazer soro na veia, para segurar, para ver. Porque como eu perdi o líquido, para ver se reponha o líquido, né? Se aumentava o líquido. Porque quanto mais líquido no organismo, o bebê ele absorve esse líquido, ele urina esse líquido que é a urina do bebê, né? Dentro da barriga. E eu fiquei internada durante 9 dias. Só que durante 9 dias, sempre com aquela apreensão de perder, sempre com aquela apreensão de o coraçãozinho parar, com tudo, né? Com todo o medo que eu tinha, com o medo que a gente tinha. E aí acabou que no último dia que eu estava internada, que foram dos 9, a médica me deu um intimato falando que ou eu teria que tirar o bebê, né? Aplicava um remédio em mim, tirava o bebê, ou eu ia ficar por conta própria. Ir pra casa. Conta própria minha. Tinha 2 escolhas, ou fazer o procedimento ou ir pra casa. Ou ir pra casa. E como o coração dela dentro desses 9 dias não oscilou, sempre bateu forte, mesmo eles falando que eu estava sem líquido, mesmo esse processo. E aí acabou que a gente escolheu de ir para casa, que a gente não ia aceitar eu matar ela, porque para mim eu estava matando ela. Se ela estava com coração bom, batimento bom, né? Eu estava matando ela. Então eu olhei para minha mãe, né, e perguntei. Teu socorro nessas horas? Porque a minha mãe entrou no hospital sem eu autorização de médico nenhum, tá? A minha mãe. O Senhor me levou para lá, porque o Senhor sabia de tudo. Na verdade, o Senhor, ele sempre sabe de tudo, né? Sempre. Antes da gente. Então, por ela ser de maior, não poderia ficar com acompanhante. Eu fui na hora da visita. Eu falei, Senhor, eu vou lá. Na hora que chegar, terminou a visita, o Senhor me deixa invisível para eles não me tirar de lá. E assim eu fiz. Fui na hora da visita, terminou a visita, eu fui pro banheiro. Aí o rapaz chegou, terminou a visita, não sei o quê. Quando eles falam isso, eles não voltam, né? Eu fiquei lá. No sábado, não foi? Foi final de ano. Porque Foi final de ano. Sim, foi no sábado. Foi no sábado, foi. Aí eu peguei e falei assim, Andressa, aí ela já tinha me dito que a psicóloga, né? Foi. Tinha ido lá e tinha falado pra ela que se ela precisasse de alguma coisa, ela podia entrar em contato com ela, né? Mandar chamar ela. Eu falei, pronto, então eu vou ficar aqui. Se eles não me tirar daqui, sabe? Domingo, segunda-feira, a gente procura ela. Assim eu fiz, fiquei lá. Foi. E o Senhor me deixou invisível, porque quando chegava meu coração ficava, ai Deus, como é que eu não vou me Botar tirar pra daqui? fora. E lá eu fiquei. Esses dias com ela. Aí na segunda-feira a gente procurou, né? Que é uma ótima psicóloga. E aí ela foi, deu todo, né, o apoio, falou, aconselhou ela e falou, né, que a gente tem que ter força, esperança, que para Deus nada é impossível. E a minha fé, nossa fé, a minha mesmo nunca foi abalada, graças a Deus. Foi. E a questão do salmo que a minha mãe falou, o Salmo 40, foi nesse mesmo dia, que foi o dia que a médica falou. Que tu tinha escolha. Eu tinha 2 escolhas, que era ou eu tirar ela, ou eu ficar por conta própria. E ela falou se eu não tinha medo de passar mal, se eu não tinha, que eu poderia parar no UTI, que eu poderia fazer uma pressãozinha psicológica. Sim, né? Que eu ela poderia ir parar no regional, na UTI, porque a infecção ia se geralizar e ela poderia. Que é um alerta morrer. que realmente eles têm que fazer. Eles têm que fazer. Eles fizeram o que eles tinham que fazer, né? O que estava ao alcance deles e o que era de dever deles também, né? Temos que ver isso. Deixar a pá na realidade, né? O que acontece. Naquele momento geralmente a gente não enxerga, não. Mas hoje eu vejo isso. Eu digo, não, Senhor, eu sei que tudo que aconteceu
no momento a gente recebe ali com uma pressão, né? Com uma coisa, não querem fazer nada pela gente. Por mim, meu filho aqui, não vou me salvar, não vou salvar ele. Eu mesmo fiquei assim, como é que eu posso dizer? Não preocupada, porque eu sempre tive a certeza e a fé em Deus, em Nossa Senhora, que tudo ia dar certo. Mas eu achei assim, não vou dizer um descaso, mas assim, pelo fato da Andressa não ter aceitado o que ela queria, ela pegou simplesmente e disse para a Andressa que ela ia pegar alta. Só que como é que você, uma médica, vai dar alta, uma pessoa não descreve uma alta, não descreve um remédio, nada. Ela saiu do hospital sem nada, sem uma folha, sem nada. Só falou que eu podia sair. Aí a enfermeira tipo assim, chegou, tá na sua, você escolheu, né? A culpa é sua, se der problema. É mais ou menos isso. Ela usou essa palavra. Ela ainda disse assim, olha, eu não vou ficar com você aqui no hospital, porque se caso vier dar algum problema com a sua saúde, eu posso ser processada. Ela falou disso. Da mesma forma em casa poderia acontecer, né? Isso. E aí, nesse meio, um choro, desespero, porque isso dá um choro de desespero. Imagino, porque a gente estava conversando antes e ela contou que tu teve um descolamento antes, né? Foi. E o descolamento acontece sangramento, porque eu também tive um descolamento com 2 semanas do meu primeiro filho. Eu fui no banheiro fazer xixi, chegou lá, passei o papel no finalzinho, né? Olhei o papel, sangue. Aí voltei pra sala onde eu trabalhava e falei, olha, tem um sangue. E eu fiquei naquilo assim, quem eu vou ligar, pra quem eu vou fazer? Nesse tempo eu trabalhava ali no Capixaba. E aí minha sogra é vendedora, né? Ela é representante. E ela chegou mesmo na hora. Eu falei, eu tô sangrando. Ela, o quê? Era o sonho dela ter um neto. É o quê? Vamos pro hospital agora. Me levou pro hospital e assim, eu tava muito calma. Mas mesmo assim, a pressão de saber que eu poderia acontecer alguma coisa ali. Eu tava com 5 centímetros de descolamento. Nossa. Eu sei o que tu passou, porque é preocupante a gente ver o sangue saindo ali e achar que vai perder o bebê da gente, né? Eu senti isso na minha pele. Nesse que a minha mãe falou, desse deslocamento, que eles passam um remédio pra gente pra segurar a criança, né? Em casa. A gente fica em casa, aí eles passam esse remédio pra gente tomar, se eu não me engano, pra segurar o bebê, que eles chamam, que eles falam pra gente. Nesse processo também eu caí da rede, pra ver o tanto de coisa que aconteceu comigo. Tu não me contou isso. Não, a senhora sabia, eu acho que sim. Eu caí da rede. Eu não sabia. Nesse processo de segurar o bebê. O que aconteceu, né? Então, tipo assim, muita coisa aconteceu pra não ter... Pra não ser essa vitória, né? Sim, pra mim não ter essa vitória. Começou o deslocamento, aí teve o sangramento, aí teve eu cair da rede, mas não aconteceu nada, eu fiquei quietinha. Do jeito que eu caí, eu fiquei no chão. Eu falei até pro meu marido, não me pega, deixa que eu levanto na minha hora. Então, tipo assim, muita coisa aconteceu. Deu estar só sentada assim no meu trabalho e o líquido começou a sair, eu fiquei assim, sabe? Mas eu não fui no banheiro, eu não fiz xixi, que é isso? Por que eu tô molhada? Eu tava muito molhada. Aí eu liguei desesperada pra ela. E pro meu marido também. Mãe, eu acho que tô perdendo um líquido, não sei o que tá acontecendo, eu tava só sentada, meu trabalho era ficar sentada. E o desespero, né? Sim, aí a minha irmã pegou o carro, correu, foi lá, me pegou, levou pro hospital. E aí eles pensavam que era só, eles falaram pra mim de imediato que era só um escorrimento, não foi, mãe, que eles falaram pra mim? E ainda teve isso, que não Passaram uma pomada para escorrimento e o líquido descendo. Eu peguei aquele monte de papel que eles têm no hospital. E não é um líquido normal, é um líquido transparente, normal, líquido né? transparente, eu toda molhada, minha calça ficou molhada. Que disse que era corrimento. Sim, passou até pomada pra mim, ele passou. E me mandaram pra casa. Isso tudo antes de eu ser internada. Porque você falou do deslocamento, né? Eu acabei lembrando, descolamento, eu acabei lembrando. Essa parte. E aí eles me passaram pra casa. Quando eu cheguei em casa, que eu me deitei na cama, que eu me levantei, que o líquido começou a descer igual uma água, de novo, eu comecei a chorar. Eu olhava pra minha irmã, que a minha irmã tava lá, e falava assim, eu não entendo por que me mandaram pra casa. Olha aqui. Aí a minha irmã foi olhar, olha aqui, tá descendo, eu não sei o que tá acontecendo. Porque entra um desespero na gente. Nessa hora a mãe, hein? Entrou em oração. E tu pensa logo, se eu voltar pra lá, eles vão mandar eu voltar pra casa de novo. Pensando que eu vou fazer aqui? Eu tô em Paragominas. Sim. E aí foi que eles me internaram, foi que eles decidiram. Porque quando a gente tava lá, que eu fui fazer a ultrassom, né, da outra vez, no outro dia, eu fui no outro dia logo. Porque tava muito estranho. Cada respirar meu saía. Eu tem hora que eu pensava de não respirar pra não sair. E aí a gente foi pro hospital, foi que o
o obstetra, é o obstetra que faz a ultrassom, se eu não me engano. Não, é ginecologista. É um ginecologista também, que faz, né? Aí foi que ele falou assim, nossa, você perdeu muito líquido de ontem pra hoje. Aí já foi interno. Aí já foi interno, que foi meu desespero. Eu comecei a chorar muito. Mas ela sempre desenvolvendo normal. Sim, é isso que instiga a gente, sabe? Você tá com pouco líquido, mas o batimento tá bom. Você tá... Porque pouco líquido dá sofrimento, né? Sim. Aí hoje, assim, eu nunca falei isso com a Andressa não, mas eu já falei pra uma das pessoas. Que eu comigo, assim, eu digo que Maria Elisa, ela foi gerada, Nossa Senhora emprestou o útero para a Andressa para gerar Maria. Porque 10 dias, até teve uma amiga minha conhecida, aquela enfermeira, né? Ela até falou, tipo assim, porque tudo que acontecia, eu mandava mensagem para ela, Anne, isso é assim, assim, assim. Aí ela explicava direitinho, porque ela, né? Ela entende, ela dizia não. Aí ela tentava, tipo, não defender a médica, mas dizer, né, que ela estava no procedimento certo e tudo, que deveria fazer esse procedimento porque a neném poderia estar entrando em sofrimento e tudo. Aí eu falava, Anne, mas e o exame do coração, que quando vão... Tá ótimo. Eu gravava, mandava pro pai dela, o coraçãozinho dela batendo. Eu tenho isso pra mim, né, que Nossa Senhora emprestou o útero dela pra Maria até ela aguentar, até ela nascer. Até ela nascer. Porque é um milagre. Foi quanto tempo? Olha, ali, eu fiquei... De tu tá perdendo líquido até ela nascer? Até ela nascer, eu fiquei 9 no hospital. Fora os 2 dias que eu fui, que tava perdendo líquido. Já faz 11. Fiquei uns 3 dias em casa, não foi? Foi. Uns 3 dias em casa. Porque foi assim. Então foi ela ficou 14, 15 dias por aí. Foi assim, nesse processo assim, mas antes passou 30 dias, porque dos deslocamento da placenta. Descolamento. Isso. Teve um mês, porque foi 15 dias de atestamento, mais 15. Aí foi que eu não sabia dessa queda da rede, então que acho que as coisas pioraram, né? Que ela foi pro hospital e que foi no trabalho que ela sentiu, né? O líquido descer. E ela foi internada. Mas é uma coisa que a gente não entende, assim, tipo assim, antes de eu começar a trabalhar, que foi meu último atestado, que eu falei com a médica, porque a médica falou assim, tá tudo bem. Parece que a gente sente que alguma coisa vai acontecer sem saber. Eu falei assim, não tem como me dar um atestado para mim não trabalhar, porque eu vou de moto pro meu trabalho. E moto faz a trepidação que chamam, né? Uhum. E aí ela falou, não, tá tudo bem, você pode trabalhar. Mas a gente fica com aquela coisa ali, né, com medo de por que tá me dando esse atestado para mim trabalhar se eu tô pedindo que sei lá, alguma coisa que a gente tá sentindo ali, que alguma coisa vai acontecer. Não que eu queria que acontecesse, mas é algo que... É porque a mãe, ela sente. A gente não explica. Que eu até pedi, né, pra mim não ir. Dizem mas que mesmo tem assim... sexto sentido, a mãe tem 10º. Ela sente tudo que o nosso filho vai acontecer. Assim, a gente tenta remediar tudo, né? Sim. Tenta andar precavida em tudo. Porque mãe é preocupada demais com os nossos filhos. Sim, a mãe pensa 10 vezes lá na frente, né? Alguma coisa acontecer. E a gente não deve questionar nada, porque tá tudo no plano, mas a gente fica naquilo. Ainda mais tu, a gente com 2 filhos. Sim, né? sim, a gente conversou antes aqui. Aí tu pensa, eu tive uma gravidez já normal, não aconteceu nada. Agora tá acontecendo porque... E realmente. Teve uma palavra até esses dias da Bíblia que estavam falando pra gente não questionar. E eu lembro que porque eu sempre falo assim, eu nunca questionei. Não. Teve uma vez só que eu questionei por que estava acontecendo isso comigo. Que foi quando eu liguei pra minha mãe desesperada. Que eu falei, mãe, eu chorando, mãe, por que isso tá acontecendo comigo? Eu não tô entendendo. Calma. E a minha mãe, calma, eu vou no hospital com você, eu vou acompanhar você, eu vou estar lá com você. E a minha mãe levou o quê? A Bíblia, minha mãe levou texto, minha mãe levou tudo pra dentro do hospital comigo. O que ela tinha de mais poderoso é que mais a arma, né? Nossa arma, a minha mãe levou. Escudo. Nosso escudo, a minha mãe levou pra dentro da igreja, ou pra dentro do hospital. Então, tipo assim, a partir do momento que a minha mãe estava comigo, que a minha mãe estava com a Bíblia, que a gente estava fazendo texto todo dia, então a gente tinha aquela fé que o Senhor ia dar a vitória no final, que tudo ia acontecer, mas que o Senhor ia dar a vitória no final. E eu fui para casa, né? Continuando a minha história de ter mandado eu para casa, eu fui para casa.
Aí eu esperei. Aí todo mundo com fé, não, ela vai esperar os 9 meses, vai dar tudo certo, ela vai ter o líquido e tudo mais. E eu água de coco, e água, e suco, e caldo, Aí, tudo que era líquido. Tudo que era líquido. Quando a doutora disse, não, então você vai pra casa, quando ela disse que ela não ia aceitar, né? E a Andressa pulou essa parte aí de quando ela chegou, e aí? A Andressa pegou. Não, aí a Andressa olhou pra mim, né? Que foi na questão do salmo. Ela olhou pra mim e falou, mãe, e agora? Eu silenciei. Do jeito que eu tava no meu textinho na mão lá, rezando, eu rezei. Depois que eu terminei de rezar o texto, eu só falei, tenha calma. Espera em Deus que tudo vai dar certo. Aí, quando eu abri a Bíblia, eu não conseguia tirar, ler, porque estava emocionada. E porque, por mais que a gente tenha fé, né, mas a gente também tem medo, né? Não vê quando os discípulos estavam com Jesus lá no barco e o mar começou a saculejar o barco e eles tiveram medo. Ao mesmo tempo que eles sabiam que o Senhor estava ali e tudo ia dar certo, mas eles tiveram medo. Então, infelizmente, nós... É uma vida, né? Acaba sendo, de certa forma, até inevitável. Apesar de tantas vezes na Bíblia tem lá, não tenha medo, não tenha medo. Sim, e confie, né? Confie em mim. Aí eu peguei... Aí eu falei, filha, tu consegue ler? Porque ela estava nervosa, né? Meio que chorando. Ela falou, não, eu consigo. Aí eu fui deitar ela ler. E aí saiu a resposta. Aí eu falei pra ela, falei, a resposta de Deus. Aí eu falei, então quando a médica chegar, você vai dizer a ela, não vou fazer isso, eu quero ir pra Belém. E quando chegar em Belém, ela nascer e não sobreviver, foi a vontade de Deus. Aí assim a Andressa fez. Qual foi o salmo que saiu? Foi o Salmo 40, versículo 3. O que diz ele? Leia, Andressa. O Senhor há de guardá-lo e conservará vivo. Há de torná-lo feliz na terra e não o abandonará à mercê de seus inimigos. Como é forte. Como foi a resposta necessária na hora certa. Sim. Porque vocês tinham uma escolha muito difícil para fazer ali. E essa escolha não era só de vocês. E nós que não somos médicos, a gente realmente não entende aquela nomenclatura, muitas vezes, o que está acontecendo. A gente só pensa no filho. É porque é igual eles explicam, né? Eles priorizam entre isso a mãe. A mãe. Sempre vai ser a mãe. Nunca vai ser a criança. E a mãe, quer priorizar como é a mãe, criança. quer priorizar a criança. Então, tipo assim, é divergente, né? Aí a gente não entende na hora, a gente fica até meio revoltada às vezes, mas é o protocolo deles, é o que acontece geralmente, né? E então... Vocês foram para Belém? Sim, eu tive muita dor no terceiro dia que eu estava em casa. Aí ela pegou e falou assim, mas aí você vai para Belém, com ela muito novinha, você chega lá, você vai ter porta na cara e vai voltar para trás. Foi. Falei, mas assim seja, nós vamos. Aí aí a Andressa foi para casa. Dessa liberação, ela foi para casa. Eu falei, depois quando chegar em casa, eu vou procurar mastruz, folha de algodão, água benta, e você vai tomar tudo isso e Deus vai segurar ela aí dentro do seu útero. Porque tem o caso também do pulmão não estar formado, né? Tá no líquido amniótico ali e o bebê respira aquilo ali. O pulmão dele é acostumado com aquele ali. E aí entra o processo, o último órgão a ser formado do ser humano enquanto barriga é o pulmão. Tinha todo um risco e ela muito pequenininha, 5 meses. Muito novinha. Muito. E aí a gente foi pra casa, aí eu fiz, né? A cunhada dela correu logo, comprou lá mastruz. E foi uma mobilização de muita gente pra mim. Muita oração. E aí a gente fomos pra casa e tava tendo... Na noite que a gente chegou do hospital, né? Tava tendo um evento lá no sítio, não me lembro o que era. Eu só sei que a coordenadora de intercessão estadual, eu acho, se eu não estiver enganado, tinha vindo, né, para esse evento. E aí a irmã dela, né, a Andréia, estava no sítio e tinha comentado, né, que da minha situação. A situação dela, que ela queria que ela ficasse lá para fazer alguma outra coisa. Ela falou assim, não, eu tenho que ir para casa com a minha irmã, ela tá passando assim, com a minha, né, em risco de perder o bebê, e ela agora já chegou em casa, a gente tem que ir para lá. Aí ela pegou e falou assim, era ela e mais um casal de Belém, São Miguel. São Miguel. São Miguel. Falou assim, então tá, quando terminar aqui, nós vamos passar lá pra gente fazer uma oração. E aí eles foram fazer essa oração.
O homem, assim, parecia assim que... Sabe, assim, de você ouvir aquela voz falando com aquela docilidade, assim, que parecia que era Deus que estava falando. E aquilo ali, ele falando aquelas coisas para a Andressa, de tudo, né? Que tudo era na vontade de Deus, tudo no tempo de Deus. Que não era para a Andressa ficar muito aflita, se caso ela fosse para Belém e a neném não chegasse com vida. Que ela tinha que ter essa certeza no coração dela. Sim. Entregar, Senhor, está em tuas mãos. Se ela vier com vida, é Deus. E se ela não vier com vida, continua sendo Deus. E aí, ele conversando ali, como é o nome dela? Eu não lembro o nome dela. Não é Lohane. A minha irmã que sabe o nome dela. Ela se ajoelhou lá no sofá, a Andressa sentada assim, ela se ajoelhou e começou a orar na barriga da Andressa, né? Consagrando a Maria. A Maria Elisa para Maria. Pra Maria. Aí ela fez a oração de consagração. O moço lá também fez a oração dele lá. Aí todo mundo conversou, e se despediram. Aí veio mais o diácono com a esposa dela também, também que fez uma oração lá também. Mais uma confirmação de Deus. Eu recebi até a hóstia também. E aí Isso. Aí teve tudo isso, né? Aí, como eu sempre faço meu rosário de madrugada, nesse dia, eu não tô lembrado se era sexta-feira. Acredito que foi um dia antes de eu passar mal, mãe. Foi, é porque eu quero chegar numa parte Foi numa quarta? Muito... Não, foi na terça-feira que a senhora, eu acho que sonhou, que eu passei mal na quarta. Maria nasceu na quinta. Pois é. Aí eu tô lá, né, de madrugada, rezando lá. Aí num instantinho assim que eu... Sono. Não sei se foi o Espírito Santo que me fez adormecer. E eu tive a visão dela. Igual ela hoje, com aqueles cachinhos. Acho que tu viu, né, o vídeo que eu mandei. E aí eu tive aquela visão. Ela passava assim, correndo. Correndo por cima de mim, pulava aqui e voltava de novo. Por cima de mim, brincando. Aí eu acordei. Eu falei, Senhor, Maria vai nascer. Nós vamos vir com ela com vida. Eu não me lembro se eu falei pra ela no mesmo dia. Falei nesse dia? No dia. Ou foi depois? Quando eu acordei, a senhora falou pra mim. Aí tá. Aí, amanheceu o dia, ela almoçou normal. Quando foi assim, mais ou menos umas 5h30, né, Andressa? Mas o líquido, perdendo, sempre o líquido. Não, até aí ele tinha rompido. Até aí tinha parado. Tinha parado. A partir do momento que eu saí do hospital. Por isso que eu digo que Nossa Senhora restabeleceu o líquido dela até ela, né, emprestou o útero dela até o dia da Maria nascer. Porque graças a Deus foi assim, o líquido, né, rompeu, cessou, né, parou de descer, a gente ficou tranquilo. Só que aí quando foi nesse dia, né, foi a ida dela de volta para o hospital, para poder encaminhar para Belém, eu dei a janta para ela, era umas 18h30, mais ou menos, eu dei a janta para ela, ela comeu um pouco, aí ela começou a se incomodar. Mãe, eu tô sentindo uma dor. Isso no dia 10. Porque, como eu falei para você... De janeiro. Isso. 10 de janeiro. Como eu falei para você, até então, que ela não estava sentindo dor, eu estava tranquila. A gente fica meio, né? Porque ela não estava com dor. Quando ela começou a se reclamar com dor, aí eu fiquei preocupada. Aí na minha cabeça eu pensava assim, Andressa, não é gás, porque você acabou de jantar. Ela, não, mãe, não é não. Aí ela disse que é uma dor por aqui assim, ó. Eu falei, ih, Jesus. Aí foi pro banheiro, voltou pra cama e ficou naquele... Quando eu percebi que ela começou a ir pro banheiro em 10 minutos, aí eu me preocupei, falei, vamos chamar o carro, vamos pro hospital. Aí eu chamei o carro, a gente foi pro municipal de novo. Aí, pra glória e honra do Senhor, chegamos lá, tinha um médico abençoado por Deus, e já foi logo, né, deu uma medicação para ela, já foi fazendo. Para segurar até Belém. Já foi fazendo o caminhamento dela para Belém. E aí fomos na ambulância. Foi na ambulância à noite, no dia 10. Ouvindo qual era o hino, Andressa? Porque eu tava muito com a música do Frei Gilson. Na verdade, não estava tocando ela. Eu tava na minha cabeça. Eu fui na ambulância deitada com ela na cabeça. Orando, né? Pedindo a Deus que quando chegasse lá, que a gente encontrasse uma equipe de médicos que fosse mais humano, né? Que chegasse. Porque a outra médica, eu penso assim, ela como médica tem que chegar e falar assim, olha, minha filha, mas infelizmente... Não, eu não sei que assim, papo, igual a outra médica da primeira de Belém. Aí o Senhor, quando chegar lá... Porque antes de tudo isso, é porque muita coisa, gente, que acontece foi muita coisa. Foi muita coisa. Porque antes de tudo isso, porque foi uma coisa atrás da outra, né?
Antes de eu ir definitivamente, que eu tava com dor, teve a anterior que me mandaram para Belém. Não, que eu já foi, falei pra ela dessa. A senhora falou para elas que ela me tratou super mal, de um jeito lá que eu acho que não trata foi ninguém, assim, né? super mal, mas foi, como eu tô dizendo, foi mecânica, que é o que os médicos são, fria. Foi fria. Foi aquela história que eu falei, que ela disse que lá não tinha isso de chegar para se internar, para hidratar, para que isso nunca acontece. Como é que eles têm lá. coragem de parar Gominas mandar uma... como é que você vem 300 e tantos quilômetros de lá para cá só para fazer uma consulta? Eu falei, não, doutor, não é uma consulta. Ela veio para se internar. O médico de lá foi bem claro, ó, você vai para Belém, você vai se internar, e lá você vai conseguir manter sua menina hidratada até as 28 semanas. Quer amadurecer mais o pulmão. Por causa do pulmão. Aí, voltamos. Como ela disse que não, que foi, né, que ela disse que ia fazer a ultrassom, depois do resultado, a decisão seria dela. E eu continuei com o meu textinho lá fora, esperando a vez dela fazer ultrassom e conversa, Maria Jesus, vamos lá, nos acode, porque se foi o Senhor que gerou ela, como o Senhor disse na palavra, o Senhor vai conservar ela em vida. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente ficava aflita, mas eu nunca tive medo de dizer, às vezes ela dizia assim, quando ela estava no hospital, ela dizia, mãe, será que eu vou chegar, vestir aquelas roupinhas na minha filha, não sei o quê. Eu falei, vai tudinho. Aí no dia que eu não vou pular, senão a gente vai continuar, Andressa. Senão... Tem que ser por etapa. Tá. E foi quando a gente foi, né? Que eu tive dor e mandaram a gente. E eu tava com a música do Frei Gilson, Acalma Minha Tempestade, sempre na minha cabeça. Calma minha Sim, tempestade. Porque eu tava muito aflita ali naquele momento pra mim, deitada, né? Então a gente foi, eu fui, e ela chegou. Com essa música na cabeça e eu orando, Senhor. E a mãe sempre rezando. E tem gente que tá me perguntando como é que tu aguentou ir daqui deitada até lá. Mas tem muita mulher grávida que sai das suas cidades. É porque a gente não sai muito daqui. Que acontece isso, né? Acontece geralmente muito. Então a gente chegou, eles me atenderam, já foi diferente. Sim. Então tudo do modo de Deus é diferente. E dessa vez foi diferente. Quando a gente vai mais calmo, vai confiando, vai entregando, né? Na primeira vez vocês foram muito afoita, né? Sim. Segunda vez já... a gente foi no susto na primeira vez, na verdade. Calma, e confiando, entregando e acreditando no milagre. Na verdade, a gente nem sabia o que ia acontecer, né, Andressa? A gente achou que da primeira vez que a gente fosse, já ia, meio que resolver no nosso tempo, né? E não é no nosso tempo, né? É igual a palavra que o moço de São Miguel falou, ainda vou lembrar o nome dele. Que ele falou que a paciência dói. Eu nunca esqueci. A paciência, ela dói. E eu senti na pele que realmente ela dói, a paciência. A gente chegou, aí eles atenderam a gente. Aí veio a moça da ultrassom, já atendeu, levou a gente lá pra dentro. Super legal, super tratando a gente bem. E ela falou que, eu vou te internar, a gente vai te internar, nós vamos segurar esse bebezinho até 28 semanas. Ela falou, vamos segurar essa bonequinha aí, já tá muito apressada pra vir pra esse mundo. Porque eu já tava com 2 centímetros já de dilatada. Já tava em trabalho de parto. Já tava em trabalho de parto. Na verdade, quando a gente chegou no municipal, por isso que o médico já fez e quando ele chegou no municipal, eles fizeram um toque e ela já tava com 5 centímetros dilatada. Aí encaminhou logo. Chegou lá, foi pra Belém. Sim. Então, tava tudo na esperança de esperar até 28 semanas, né? E todo mundo, né? Todo mundo deu até um ânimo na gente. Graças a Deus, a doutora deu muita esperança pra nós. Deu muita esperança pra gente. Não, vamos fazer de tudo pra gente segurar essa bonequinha aí, pelo menos pra mim que ela dizia, até as 24 semanas. Não, é 28 semanas que ela falou. E aí... E ela ficou, né, na sala me internaram. de observação. Só que eles fizeram um exame para saber sobre a questão da infecção, isso, né? Porque quanto mais tempo fica a bolsa rota, que chama, o bebê pode ter infecção também. E aí acabou que eles fizeram o exame em mim e viram que estava alto. Só que quando eles me colocaram para dentro para me internar, embaixo primeiro, que eles me colocaram. Ficou na observação, né? Foi. Depois subiu pro leito. Só que eu subi... Foi uma outra equipe. Só que eu subi, antes de eu subir, eles me aplicaram uma injeção para amadurecimento do pulmão. Que quando acontece tudo isso, eu lembro o nome dos remédios, mas hoje em dia eu não lembro. Eles me aplicaram essa injeção para amadurecimento, né, do pulmãozinho dela.
Depois que me aplicaram, nossa, eu senti tanta dor, que parecia que eu ia ter ela ali naquela hora. Foi que eu levantei, fui no banheiro com muito sacrifício, minha mãe segurando, começou a sair muito sangue, escorrer sangue pela minha perna. Meu Deus, aí o desespero bateu. Minha mãe, pelo amor de Deus. Aí a mãe chamou a enfermeira, aí já me colocaram num carrinho, na cadeira de roda, e já me levaram lá pra cima. E aí a médica já me olhou. Não, aí a médica já me olhou lá, fez, né, deu uma olhada, fez o toque. Ela falou assim, olha, a gente vai ter que aplicar o remédio agora para poder tirar seu bebê. Aí eu ainda falei assim, porque era para parto normal. Aí eu falei assim, mas não tem como fazer cesariana? Aí ela falou assim, por que cesariana se o bebê é pequeno? Aí pra mim, na minha cabeça, pra mim, de tanto escutar morte, que na cesariana ela ia sobreviver. Que eles iam abrir, iam tirar ela. E no normal não. No normal pra mim ela ia sair morta. Na minha cabeça. Eles falando comigo. Só que antes da doutora falar isso pra ela foi porque ela recebeu o resultado do exame que ela fez na chegada da Santa Casa. E nesse exame tinha vindo o resultado que a infecção tinha aumentado. E estava passando pro bebê isso. já. Sim. Aí ela foi e falou, olha, minha filha, infelizmente o exame deu que a sua infecção está maior, não temos mais nada o que fazer. Como eles usavam a palavra gravidez inaviável, né? Era? Inviável, que é sem chance de sobrevivência do bebê. Então, agora a gente, infelizmente, vamos ter que fazer o procedimento. Eles falavam muito isso, então isso enraizou na minha cabeça. Me dava dá hoje, na verdade, não gosto. Aí ela falou assim, então, infelizmente, a gente vai ter que começar o procedimento. Aí ela pegou, aí foi onde a Andressa virou pra ela e falou assim, mas doutora, mas não tem como fazer uma cesárea? Ela falou, pra quê? Porque não tem como, porque é muito pequeno, pode correr o risco de cortar seu útero. Ela falou, não, pra ver se consegue salvar meu bebê. Aí ela disse, não tem como. Aí ela fez novamente o toque, aí já tava né, como ela falou, já tava sangrando muito. Aí já deu, continuava com 5 centímetros. E aí, ela pegou e falou, então vai ser assim, ó, a gente vai aplicar às 6 horas. Isso era que horas? Uma pílula. 5h30, né? Era? Acho que eram mais 5 horas, mãe, que demorou um tempo. Você vem às 18 horas, vai ser a primeira aplicação. À meia-noite. Para expulsar, que eles falam. Isso. A segunda, à meia-noite. E a terceira, às 6 da manhã. Foi. Que seria as 3 doses para poder fazer o efeito. E aí a Andressa olhou para mim assim, só baixou o rosto e voltou pro quarto. Pro quarto. Para o leito. Que eles tinham colocado a gente no leito. E aí, quando ela chegou, ela disse assim, mãe, e aí eu acho que a cunhada dela tinha mandado mensagem, ela disse, mãe, eu não quero falar com ninguém. Tipo assim, essa hora a gente quer silêncio, pra né? Andressa, nesse momento, é como que, tipo assim, agora é Deus e eu. Porque quando a gente tá no desespero, muita gente falando, a gente não quer ninguém, a gente quer viver aquele momento, se entregar a Deus naquele momento e tentar encontrar o nosso eixo, né? A nossa paz em Deus, eu entendo. Aí ela pegou e falou assim, mãe, quando a senhora chegar em casa, a senhora pega todas aquelas roupinhas, eu não quero ver nada. Tu já tinha entregado ela. Ela dizia assim, mãe, se quando eu for daqui, se eu tiver de levar minha filha dentro de uma caixa, eu não quero ver nada. A senhora pega e guarde tudo. Aí eu peguei e fui pro banheiro. Porque eu não queria, como é que eu posso dizer? Demonstrar aquela angústia também, né? Pra passar mais. Soltar naquele momento, a senhora era o ponto de apoio mais forte dela. Aí eu corri pro banheiro, cheguei no banheiro, eu chorei, eu gritava. Eu dizia, Senhor, meu choro, minhas lágrimas não é de desespero, é socorro. Então, Jesus, meu Pai, se for merecedora dessa graça, que o Senhor faça com que essa medicação não vá para a via sanguínea da minha filha, que não chegue na minha neta, não chegue nela, para que ela venha nascer com vida, sem sequelas, sem nenhum vestígio dessa medicação. E lá eu chorei, falei, Senhor, tá nas tuas mãos.
e tinha umas 4 mulheres, não era no mesmo quarto? São 3 leitos só. Era 3 leitos. É. E eu saí daquele banheiro, eu não quis saber se tinha gente, que não tinha. Peguei aqui na mão dela, botei a outra mão na barriga dela e comecei a orar em línguas. Comecei a O orar em Espírito línguas. Santo desceu. Comecei a orar em línguas e um homem me olhava e eu não queria nem saber se tinha gente naquele quarto. Senhor, está nas tuas mãos, a minha filha é tua, a vida foi de você, foi o Senhor que deu a vida para ela, foi o Senhor que gerou, então o Senhor vai conservar ela, como o Senhor me disse na palavra. E comecei a orar em línguas e botava a mão na barriga dela, e aí eu me lembrei da minha avó, que a minha avó, que Deus a tenha, ela era uma mulher de muita oração, ela era benzedora, e ela tinha um negócio de rezar, salve rainha, quando tinha uma situação muito assim. E aí E eu com dor, né? Depois que a senhora saiu do quarto, do banheiro. E aí ela, quando a dor vinha, ela apertava a minha mão assim e eu rezei. As 3 salve rainha. Contrações, né? Sim, Rezei as foi 3 muito rápido. As 13 salve rainha na barriga dela. Porque eles colocaram 6, né, mãe? E ela nasceu 8h20. Por quê? Foi muito Porque rápido. foi a solução que Deus achou. Porque antes da meia-noite, depois da meia-noite, ela ia ter outra dose. Outra dose. E aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, toma de conta, Senhor. Toma de conta, dá força à minha... Depender do que acontecer, dá força à minha filha. E haja a oração em língua, e xadaralá, e as mulheres me olhavam. E fazer igual a irmã, que eu esqueci o nome dela, que veio dar uma palestra para nós, Curados para Servir. Ela disse que ela hoje ela sente falta da renovação carismática do início da venda da sandália errada, xadalaiá. E eu orei, não quis saber, não tive vergonha. E aí começou. De 10 vezes, 5 minutos, aquela dor. E aquilo ali já começou a me desesperar. Não desespero de dizer, vou perder. Mas de ver ela daquela forma, né? Aquela agonia. E aí depois Era o desespero de não saber incerto do bebê nascer e o desespero de uma mãe ver a filha em dor e não poder se colocar no lugar dela. E aí só que eu podia fazer era apertar a mão dela, apertava a mão dela. Aí eu olhei, eu tinha um relógio assim na frente do leito dela, eu olhei, era 7h40. Eu falei, eu vou lá na enfermeira, ver se ela pode vir menos que te ver. Fui lá, cheguei lá, tinha sido trocado o plantão. O outro, e só a médica podia, porque era no caso. Porque eles têm que ficar. Só a médica podia examinar. Só a médica que podia. Aí eu cheguei lá e falei assim, moça, ela tá com muita dor, ela tá gritando muito, você não pode ir lá. Não, só o doutor quando voltar. Eu falei, e ele chega que hora? 8 horas que entra o plantão dele. Aí eu, misericórdia, voltei de novo. E ai mãe, ela agarrar na minha mão. Aí eu peguei, aí fiquei de olho no relógio. E a hora não passa, né? Parece que a hora não passa. Não, nesse dia eu acho que o Senhor sacudiu esse médico lá, que ele chegou 20 minutos antes. Ele chegou antes. Aí eu olhei quando ele entrou, falou, quem é a Andressa, senhora de Mello? Aí ela fez assim com a mão, aí foi lá e ela depois falou, doutor, eu tô com muita dor. Tu te lembra o que foi que ele te falou? Ele falou que não era possível eu estar tanto daquele sofrimento, porque tinha feito só pouco tempo do remédio. Não foi essa parte que eu tô falando. Aí ele pegou, ela disse assim, doutor, tô com muita dor. Aí ele chegou bem calmo, né? Não, minha filha, não se preocupa não, é porque você tá tensa. Não, foi também, porque assim, eu tava... Não, é porque você tá tensa, não sei o que. Aí ela, não, doutor, eu tô com muita dor. Nisso veio né? E ela, mais uma contração. Isso, aí ela, eu não aguento mais isso aqui. Aí ele pegou e disse assim, bora ali então, minha filha, bora, eu vou te levar lá na minha sala que eu vou te examinar. Ela falou, doutor, levanta, eu não consigo. Eu tava com a minha perna eu tava com tanta dor, Trava. que eu travei as 2 pernas. Ela disse, eu não consigo que a dor trava. levantar. Aí ele pegou e disse assim, aí nisso que ela falou, não consigo, veio outra contração. E ela abre essa boca dela. Sim. Que se não for assim, os médicos não... Né? Aí ele correu lá pra sala. Ele falou assim, não, eu vou fazer o toque aqui mesmo, Isso. Deixa eu só pegar a luva. Uma luva. Aí foi lá e pegou a luva. Aí quando ele pegou a luva, ele já sentiu a cabecinha da Maria. Foi, que ele foi fazer o toque, ele falou assim, vixe, ela já tá vindo. Tipo assim, a gente tá falando que tá saindo, que tá vindo, e o médico não tá acreditando. Por isso que ela não conseguia nem se movimentar Eu não mais, tava conseguindo porque mexer. já tinha coroado.
Já pra sair. Por ela ser, porque eu acho que na cabeça deles, eu não sei, porque no normal de um bebê de 9 meses é o que? É 10? Sim, que são maiores, Sim, né? E agora sim. ela não, ela só precisaria de um espacinho, né? O sentido pra ela já era o suficiente. E aí eles foram pegar a cadeira de roda, eu levantei com muita luta com a minha mãe me ajudando, sentei, a gente entrou no elevador, tinha uns... Só ela e o... Tinha uma enfermeira também lá, que Sim, foi ela quer dizer assim, eu fiquei lá na sala. Sim. Aí eu dava pra perceber que ela, muitas coisas, ela não lembra... Também, do jeito que tava com dor. Não. E aí eu fiquei lá na sala, aí eu peguei e perguntei pra outra enfermeira, né? Eu peguei e falei assim, eu posso aguardar ela aqui? Ela falou, não, você tem que pegar todas as coisas de vocês e descer. Falei, mas ela não vai voltar aqui pro quarto? Ela disse, não. É por isso que eu digo que na cabeça deles, a neném não ia nascer com vida. Não ia nascer com vida. De lá ela ia pra outro leito, que seria o leito de observação, que não era... Enfim, ela disse que não, a gente não Ia mudar de ala. Isso, Sim. a gente não ia ficar no mesmo... Caso ela nascesse, era uma ala mais restrita, né? Sim. Porque é uma bebê muito frágil. Não, quando ela disse que a gente não ia ficar lá na sala, é porque a Maria, ela não ia, eles não iam fazer o parto da Maria, tipo, a Maria Não ia viver. não ia viver. Então ela ia para uma outra sala, a Andressa. Mais porque simples, lá era né? Só de observação lá era pra só dar a alta. sala das grávidas. Aí eu falei, tá bom então. Eu peguei rapidinho, dobrei o lençol, coloquei na sacola, peguei tudo e desci. Aí quando eu chego lá, que eu olho pra Andressa, eles colocaram a Andressa numa cama normal. Uma cama normal, assim, não foi aquela cama de parto. Mãe, quando eu tava no elevador, que a senhora não tava, e a senhora falou pra senhora, eu não tava, né? Que foi a hora que eles me levaram. Sim. Que eu tava no elevador, aí eu falei assim pra enfermeira, ela tá saindo, tu sente sair? Ela tá saindo. Ela falou assim, segura, pra me segurar. Eu falei, não tem como eu segurar. Não tem como eu empurrar minha filha pra dentro, né? Não tem como eu segurar. Aí ela, mas você tá de calcinha? Eu falei assim, tô. Aí ela, mas tudo bem. Então, tipo assim... Ninguém acreditava Aquilo no era milagre. assim... Aí, como a Andressa falou, que eu atropelo realmente as coisas, o doutor realmente falou isso pra ela na questão do... Que ele pegou e olhou pro relógio e falou assim, mas que hora foi que você tomou a primeira dose? Porque lá fica, né? Registrado. Registrado no coisa dela. Aí ele pegou e falou assim, olhou pro relógio, né? Ela falou assim, aí eu falei, às 18 horas. E ia dar 8 horas. Aí ele falou assim, não, mas não tem como ainda ter feito efeito a medicação. Eu falei, glória a Deus, mas não é pra fazer efeito mesmo. Só comigo, né? Aí ele pegou e falou assim, não, mas eu vou examinar ela e tal. Aí foi quando eles desceram com ela. Aí quando eu chego lá, a Andressa tá numa cama normal. E haja dor, e ai dor, e ninguém. Eu falei, Andressa, cadê o corpo? Eu acho que essa parte é a parte engraçada de tudo isso. Eu morrendo de dor e a minha mãe tentando tirar a roupa de bebê pra vestir. Só que a gente não sabia que bebê prematuro não se veste. Não se veste. Não, porque, tipo assim, eu nunca fui vó de prematuro, então eu tinha toda a certeza que ela ia vir com vida e ela tinha que se vestir. Aí a Andressa com dor lá e eu procurando a roupa da Maria. Larga essa roupa, vem segurar minha mão, eu tô morrendo de dor. Aí ela pegou, aí ela falou assim, mãe, eu não aguento mais, mãe. Eu falei, e cadê as enfermeiras, cadê os médicos? Cadê os médicos? Não sei, Sumiram deixaram todos. Aqui, sumiram tudo. Aí naquele momento eu entendi que na cabeça deles era tipo assim, tá aí, né? Depois que a menina se expelir, vão cuidar dela e, né? Só que, vai fazer o que tiver de só fazer. que é como a gente imagina, igual eu falei, tudo é na providência de Deus, como Deus quer realmente. Porque foi só a médica entrar. A médica entrou, se apresentou. Olha, meu nome, eu não lembro o nome, meu nome é tal, eu que vou fazer seu parto, a gente vai ter uma equipe, não sei o quê. Aí eu só olhei pra ela e falei assim, ela tá saindo. Não, quando ela entrou, já foi depois que eu gritei eles. Não, minha mãe. Foi. Não foi. Você disse assim, mãe, pega na minha mão, porque eu não aguento mais, a Nini tá vindo. Aí eu falei assim, eu lembro que eu falei assim, minha filha, então agora é eu, você e Deus. Aí eu pedi pra ela puxar um pouco as pernas, né, ficar meio que... Traz as pernas aqui e segurei na mão dela e falei, bota força. Quando eu falei assim, bota força, aí foi que eu gritei, aí a enfermeira entrou, depois a enfermeira entrou. Não, primeiro foi a enfermeira. Quando a enfermeira entrou, que viu a cabecinha da neném, aí foi que ela gritou pra equipe. Quando ela gritou, aí foi a médica que entrou
Quando a médica entrou, eles já tinham até cortado o saquinho lá, como é que chama? Porque a neném... A bolsa. Isso, na bolsinha, assim. E eu lá, de olho, porque na hora que abrisse a bolsa eu queria ver. Então, quando a enfermeira... obstetra. Que era que nessa hora choveu encheu de gente. Nessa hora porque lá é um hospital, eles falam que é um hospital escola, né? A Santa Casa é um hospital escola. Sim, aí vem os estagiários, vem né? todo mundo, vem muita gente pra dentro Na verdade, nem estagiários, são residentes. Residentes, isso. Aí, quando a enfermeira gritou, tá nascendo, aí choveu de médico. Aí foi nessa hora que elas se apresentaram, que ela era a obstetra fulana de tal, a outra era uma... Porque cada uma tinha uma função. Uma cardiologista, uma... Sim, precisava de tudo ali naquele momento. Todos entraram. Porque diferentemente de nascer um bebê saudável. Um bebê saudável, é só acho geralmente uma médica e enfermeira. Aí quando abriram, né, cortaram lá com o bisturi, e ela fez assim com as mãozinhas, os pezinhos, eu falei, tem vida! Aí pronto, já chegaram e botaram que é essa mangueirinha aqui, ó. Botaram que é um balãozinho que vai... Que eles apertam. Eles vão apertando. Colocar essa mangueirinha na boquinha perfeitinha, dela. Né? Perfeitinha. Nasceu. Aí quando eles limparam, aí eu vi quando ela disse assim, olha, já fez xixi. Eu falei, glória a Deus. Querem dizer assim, cheguei. E tô lutando pela vida. E 24 semanas. Enrolaram ela nesse plásticozinho porque... Aí outra batalha. Não tinha leito na UTI, né? No leito. Aí eu, Senhor Jesus... Ela, não se preocupa, vó, que a gente vai cuidar dela, a gente vai estar com uma equipe aqui. Aí eu fiquei pensando, digo, Jesus, será que pra minha neta ter vida vai ter que um bebê? Né? Porque pra surgir um leito, né? Tinha que morrer algum, mas graças a Deus todos receberam. Só transferiram pra uma outra, porque tem, como é a Andressa que fala lá? Lá onde ficam os bebês? UTI, tem a UCI. Tem a UTI e tem a UCI. Aí da UTI foi pra UCI, o bebê, pra poder surgir. Esse outro bebê. Isso, sim. Outro bebê. Foi pra uma outra sala pra poder colocar a Maria. O testemunho de vocês é muito lindo, muito forte, de alguém que tem que a gente precisa acreditar. A gente sabe que hoje na cidade a gente tem um caso grande, né? De uma mãe que ora pelo seu filho. Mas não só ela, como outras mães estão orando pelos seus filhos, pelos seus milagres, né? E que o vale, ele passa. O vale, ele é só um aprendizado que Deus está ali com a gente também, de mãos dadas, e a gente está passando. E Nossa Senhora vai junto e o vale, ele acaba. Então, o que é que eu tenho de experiência dizer para nossos irmãos e irmãs que estão, que estão nos ouvindo? Que nunca devemos nos... É claro que o desespero vem, mas que não deixamos o desespero abafar a nossa fé, a nossa esperança, e sempre confiar em Deus. E quando entregar verdadeiramente, né? Não entregar e dizer, Senhor, entrega hoje, aí quando é amanhã já está novamente nada ali, pela Senhor, metade. Nada pela metade. Isso. Mas sim confiar verdadeiramente, que foi o que eu fiz, foi o que a Andressa fez, confiou. E sabemos que nós temos uma mãe no céu, que é a nossa intercessora. Porque quando Jesus estava lá na cruz e disse, mulher, aí está teu filho, né? Falou, João, aí está tua mãe. Ele sabia que ele estava nos entregando uma mãe, porque todos nós, ele disse, vamos ter aflições, né? Mas a nossa mãe está sempre ali para nos defender e para levar as nossas orações a Deus. Se nós formos merecedor dessa graça e formos fiel a Deus, nós vamos receber a graça. Então, nunca perca a esperança, nunca perca a fé, porque por mais que a dor é grande, a batalha, mas a vitória é certa. A vitória é certa. Muito obrigada, dona Joseli, muito obrigada, Andressa. O relato de vocês é muito forte. E assim, para quem não tem fé, acredita, né? Nem que seja um pouquinho, que a gente possa conseguir essa fé em Jesus, colocar nossa fé no lugar certo também é muito importante, não confiar em outras coisas que nos diz, mas no que Deus está dizendo pra gente, no coração da gente. Porque muitas vezes a gente tem fé, mas se a gente coloca no lugar errado, não vai pra frente, fé sem, né? Sem obra, né? Fé sem ação. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Por vocês terem aceitado nosso convite, por compartilhar esse momento tão forte para vocês, da família de vocês, e que ele possa alcançar mais corações, né? E
dar fé para aqueles que precisam. Pessoal, então hoje ficamos por aqui com esse testemunho lindo que nós esperamos assim de coração, que alcance o coração de vocês, para que tudo que foi falado aqui seja força e fé para vocês. Então é isso e até a próxima.